Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos iniciando mais um React da coletiva do professor Abel Ferreira após a classificação do Palmeiras ontem em Assunção. Ufa, ufa. Com emoção, com emoção. Tem gente que gosta sem emoção. Eu admito que muita emoção é complicado, mas acho que ontem foi na medida certa, né? O Palmeiras, apesar de da gente ficar por um gol até o finalzinho, praticamente não correu riscos, né? A defesa esteve bem. E vamos combinar, o adversário era muito ruim, então isso facilitou um pouco a nossa missão. Aí tem gente, mas não jogou bem. Porra, ontem não interessava jogar bem. Claro que jogar bem é melhor, mas ontem o que interessava era classificar para começar a botar a casa em ordem, porque estava tudo bagunçado. Continua um pouco bagunçado, mas você começa de um jeito, né? Então, primeiro passo, classificar. Dane-se, de qualquer jeito. Classificou. Então, sabe, pô, toda hora esse negócio de tem que jogar bem, tem que jogar lindo, tem que jogar maravilhoso, eu tenho que ficar satisfeito. Meu, vamos ganhar troféu, vai. E às vezes ganhar troféu não significa jogar bonito, significa ser eficiente. O Palmeiras ontem foi eficiente, fez o que tinha que fazer e mostrou atitude, que é o mais importante na situação que o Palmeiras entrou em campo ontem, sob muita desconfiança. Precisava mostrar, estamos aqui, estamos vivos, tá? Aconteceu, mas vamos em frente. E no futebol a coisa muda muito rápido. Então a gente espera que essa mudança continue, né, nesse mesmo sentido que está indo agora, positivo, e que o Palmeiras vença bem o Vasco, que é outro time fraco, mas vai pegando confiança para quando chegar nos confrontos contra os times fortes, poder fazer um bom jogo, como a gente fez no Maracanã, antes da parada para a Copa do Mundo. Então vamos lá, vamos ver o que o Abel falou. Não tem jeito de sair melhor do que entrou. É igual ou pior. Vamos ver se ele sai igual ou pior. E hoje, mais do que técnica e tática, seria ali no estilo Libertadores para vencer um jogo como esse? Como é que se foi a preleção do Abel? É isso mesmo, como tu disseste. E eu vou fazer aqui uma provocação, mas não é para ti, é para os teus colegas. Nós já estamos habituados à pressão da imprensa brasileira. E, portanto, para nós, claro que sabemos que este era um jogo que podia definir o momento de uma época, mas a verdade é que são poucas as equipas no futebol brasileiro que estão em todas as competições. Muito poucas as equipas estão em todas as competições. Só uma, só tem uma. E vocês sabem que este Palmeiras que vocês veem agora, desde 2020, vocês olham para as caras e nós tivemos a capacidade de transformar uma equipa super ganhadora, valorizar não só o futebol brasileiro, mas também os títulos que arrecadamos para o nosso clube, a aposta que fazemos nos jovens jogadores, como ainda hoje vocês viram num jogo determinante, meter o Luís e pouca gente fala disso. Pouca gente, ou a maior parte dos teus colegas, tem uns que eu admiro pela crítica construtiva, porque faz sentido, mas tem outros que qualquer dia vou ter que começar a pôr os nomes, porque eles falam, eu não estou a falar para ti, pôr os nomes, porque vocês, ou muitos de vocês não merecem que eu diga à imprensa, porque há muitos que precisam ser substituídos pela forma como falam, pela forma como prejudicam, pela forma como intoxicam o futebol brasileiro. Intoxicam. É o seguinte, ele tá falando pro cara da coletiva passada, pro babaca da coletiva passada, que entrou para tumultuar o flamenguista, tá? E aí a gente tem que falar de novo nesse tema, porque o Abel tá puxando, que são os influenciadores de clubes A que vão na coletiva do time B para tumultuar. Então, de novo, se é influenciador do time A, vai na coletiva do time A. E assim por diante. Você nunca vai ver o Verdazo na coletiva do Corinthians.
você nunca vai ver o Verdazo na coletiva do Flamengo. Então ele tá muito pistola com aquele moleque que foi na coletiva do jogo passado e que perguntou se o trabalho dele era bom. Então ele começa a falar: ó, meu trabalho é assim, eu consegui isso, somos o único time que está vivo nas 3 competições, a gente já transformou tanto de títulos em dinheiro, a gente está revelando jogadores. Hoje a gente colocou o Luiz Pacheco num jogo de Libertadores decisivo. Então, só que o Abel não precisa dar esse tipo de resposta. Esse é o ponto. Então, ele mesmo já falou assim: eu vou dar uma provocada. Ele mostrou que ele acusou o golpe, cara. E é o troféu que o imbecil queria. Tá dando o troféu pro cara. Mas eu gostei da parte que ele falou que tem que dar nomes. Tem que começar a dar nome mesmo. Ó, fulano, fulano, fulano de tal fazem um mal pro futebol brasileiro. Intoxicam o futebol brasileiro. Intoxicam. E, e mais do que isso, a diretoria do Palmeiras tem que começar a vetar determinados jornalistas na coletiva do Abel Ferreira. Veta, você não entra. Você só tem um objetivo: tumultuar. Aqui você não entra. Ah, mas está cerceando o trabalho da imprensa. Se fosse um trabalho decente, não estaria sendo cerceado. Claro que tem que ter muito critério para fazer isso. E nosso amigo lá da coletiva passada preencheu todos os critérios com louvor. Então esse tem que ser barrado. Para não falar outra coisa. Mas, como tu disseste bem, momento de pressão. Este é um grupo que anda a crescer, é um grupo que tem muito talento, mas ainda não tem a capacidade de sofrimento que essa equipa, que quando eu apanhei não tinha tanto talento, mas tinha esse esforço, essa vontade, tal e qual como tenho aqui o Cerro Porteño. O que não tem de talento, como tem o Palmeiras, sobra de entrega e de intensidade. E se tu perguntares aos meus jogadores, eu disse-lhes: só há uma forma de nós ganharmos lá. Uma. É nós sermos melhores que eles, onde é o ponto forte deles. E como tu disseste muito bem, foi uma classificação à Libertadores. Uma classificação de Libertadores. Aos nossos torcedores... Vejam como tem a participação decisiva do Abel na atitude dos jogadores do Palmeiras, pelo que ele acabou de falar. Um dos pontos da pré-eleição foi: nós temos que ser melhores do que eles, onde eles são fortes, que é na vontade, que é onde eles conseguiram alguma coisa no Buick Park. E se a gente for melhor do que eles na vontade, pô, na bola a gente dá um banho. E foi exatamente o que aconteceu ontem. Futebol não é complicado, hein? Futebol é simples. Uma palavra de carinho, uma palavra de estejam juntos. É sobretudo nos momentos difíceis em que nós percebemos aqueles que falam a verdade e aqueles que procuram confusões em tudo, que o treinador vai sair, que o treinador pediu demissão, que os jogadores isto e que os jogadores aquilo. Gostei muito de ver a nossa torcida, um comunicado que fez há dias atrás, e espero que isso se mantenha. Boa. Já ganhamos uma competição, eu sei que alguns se esqueceram, e o balanço só se faz no fim. Portanto, concordo. Temos que continuar a pedalar. Este grupo está habituado a pedalar, a descer, e não podemos parar quando as coisas estão bem, parar de pedalar, porque as subidas vêm aí, e quando elas vierem, se nós se pedalarmos nas descidas, nós vamos ter balanço para momentos como este, em que as coisas não correram tão bem e que se misturam tudo. Nós passamos a eliminatória da Copa do Brasil, mas muita gente meteu 4 jogos sem ganhar, ninguém separou as caixas. Nós empatamos 2 jogos para o campeonato e perdemos 2, mas já alguém olhou para a tabela classificativa? Já alguém perguntou quão difícil é o futebol brasileiro ao longo de toda a temporada, uma temporada difícil, desgastante, onde muitas vezes não há tempo para descansar, não há tempo para treinar? Alguém pensa nisso? E outra, só para terminar, o treinador do Palmeiras não é só avaliado pelos resultados. O treinador do Palmeiras não é só, dentro do clube, não é só avaliado pelos resultados. É avaliado pelos processos, pela valorização dos atletas. E por falar de atletas, queria dizer ao João Gabriel, que foi o líder
dos jogadores que estiveram connosco a preparar esta eliminatória, que o bónus para vocês foi dobrado. Abel, Peraí. É, eu queria entender essa história de João Gabriel. Quem é o João Gabriel? Que história foi essa? Eu não sei, não estou entendendo. Eu vou procurar saber. Se preocupou demais em responder ao moleque da. Eu vou tratar ele como moleque. Ao moleque da coletiva passada. Não precisa, não é para fazer isso, Abel. Você só se chamusca mais fazendo isso. E tá dando o troféu que ele quer. Então a gente tem que evitar esse tipo de abordagem, né? Você pode se valorizar, você pode valorizar tudo o que você fez, o que você considera que você fez pelo Palmeiras, mas sem dar essa clara ligação com o que aconteceu na, na coletiva anterior. Podia ter esperado, podia ter feito isso no próximo jogo. Como você fez na coletiva seguinte, ficou claro que foi uma resposta, né? Puta, na coletiva passada eu não consegui responder bem, porque fui pego de surpresa. Mas aí ele pensou e falou assim, agora eu vou responder. E aí. Então, não acho que foi uma estratégia inteligente. Mas, como eu disse, é muito difícil sair maior. É impossível, né? Sair maior do que entrou. Então, ele está tentando. Como ele saiu muito melhor na passada, ele está tentando recuperar. E não está conseguindo, né? Infelizmente. Também isso não é grande problema. O que importa é o que joga dentro do campo. aqui, boa noite. Sereto do Paramount Plus. Pegando o gancho da tua resposta, o que mais te incomoda exatamente nas críticas de parte da imprensa, né? Você está dizendo que é parte da imprensa. Eu não sei, eu não falo só da imprensa. Eu acho que o futebol, do modo geral, está doente. Por quê? Não é porque se não ganhar és fraco, se não ficares em primeiro não prestas, o segundo é uma merda e vamos por aí adiante. Eu acho que o futebol não é só o futebol brasileiro, o futebol de uma forma geral está doente. Doente. Andamos todos obcecados com o sucesso, com o primeiro lugar e pouca gente valoriza o esforço daqueles que tentam sempre para lá chegar. O futebol... Vamos lá. O que o Abel está falando é um discurso de esportista. Ele é um esportista. E quem pratica esporte, quem entende a natureza do esporte, sabe que o importante é competir. Mas essa máxima do esporte já ficou para trás há muito tempo por conta de aspectos da sociedade. Precisaria ter um monte de. Precisaria se embasar muito academicamente para desenvolver melhor esse tema, principalmente do ponto de vista antropológico, sociológico. Por que a sociedade está assim? Por que competir já não é mais o que importa? É ganhar ou é uma merda? Então tem tantos fatores, né, que influenciam isso. Então aí você tem rede social, você tem, como eu disse, precisa de muito embasamento acadêmico em áreas muito específicas. Não é o nosso caso aqui, mas eu acho que em linhas gerais a gente tem que concordar com a Bel, cara. O futebol está doente, o esporte está doente, a sociedade está doente. Dado que é assim, vamos jogar o jogo. Ou sai do jogo. Então você decidiu jogar o jogo, a sociedade é doente, então se prepare para receber esse tipo de críticas, esse tipo de babaquice. Muita babaquice, né? E não é só no futebol, cara. Eu, por exemplo, eu gosto muito de tênis e gosto muito de Fórmula 1. Cara, é a mesma coisa. É impressionante, cara. Assim, o nível de crítica que se faz a
jogadores de tênis e a pilotos de Fórmula 1. E deve ser assim em outros esportes também, que eu não acompanho tanto. Sabe? A autoridade que os moleques têm na internet para julgar se fulano é bom, se fulano é ruim, se o backhand, se o slice, sabe? Porra, os caras nunca pegaram numa porra de uma raquete na vida, cara. Ou mesmo que tenham pego, sabe? São amadores, sabem nada. Mas na internet sabem tudo. E no futebol, então. É assim, cara. É assim. Está assim. Então tem que saber lidar com essa porcaria. Por isso, eu já bato nessa tecla aqui há algum tempo. O Palmeiras, eu só falo em relação ao Palmeiras. O Palmeiras, de todos os clubes, mas eu quero que se dane os outros clubes. O Palmeiras precisa preparar melhor seus profissionais, comissão técnica e jogadores, para lidar com essa pressão que vem de rede social e de jornalista também. Porque jornalista entra nessa dança. O jornalista, boa parte deles já entendeu como é o novo jogo, o novo tabuleiro, e estão fazendo palhaçada, como aquele moleque da entrevista passada. Então o Palmeiras tem que... Não é reclamar, porque tá ruim, porque tá doente. Tá bom, tá. Cabe ao Palmeiras, cabe ao Abel, cabe aos jogadores entenderem a melhor forma de lidar com isso e se blindarem. Tem que se blindar e caso tenha contato com esse tipo de situação, como saber receber. O Luigi teve um episódio aí essa semana. É a cabeça dele, cara. Como que ele recebe um negócio desse? Como que ele lida com um negócio desse? Então, cabe ao clube preparar seus profissionais para isso. Está doente. Essa é a minha opinião. Vivemos num momento que, no mundo, de forma geral, eu considero que o futebol anda doente. Anda doente pelos treinadores, anda doente pelos presidentes, anda doente pelos jogadores, anda doente pela imprensa. O futebol anda doente. Essa é a minha opinião. Anda doente. Boa noite, Abel. Aprenda Luciano Luiz, Rede Nacional de Notícias. Parabéns pela classificação. Queria que você comentasse também a importância dessa vitória, não só para esta competição específica, mas também para a sequência do ano. O time dentro do Campeonato Brasileiro, que oscila, como todas as equipes acabam oscilando em campanhas. Todas as equipas. Todas as equipes. Parece sim. que só uma é que oscila. Sim. E eu gostaria que você falasse da importância dessa vitória fora de casa, diante de um grande adversário, para também o Brasileirão. Obrigado. Se tivéssemos perdido hoje, porque podíamos ter perdido hoje, porque no futebol ninguém tem certezas. O futebol é um jogo imprevisível, o futebol é um jogo incerto, o futebol é um jogo que nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, o passado já foi. Ninguém diz, esta comissão, este grupo, em 5 anos ganhou 11 títulos. Não, ninguém quer saber disso. É o aqui e o agora. Sim. É o que eu disse aos meus jogadores, independentemente do que acontecer ali dentro, no final, se ganharmos ou perdermos, amanhã é para continuar a pedalar. Certo. Na vida e no futebol, ela bate, ela é dura, o futebol está doente, mas há uma coisa que não podemos fazer, é nunca parar de pedalar, aproveitar as descidas. Muitas vezes sabem o que é que acontece quando nós estamos, a gente para de pedalar e vai com o lanço, entendem? E aí nós não podemos parar de pedalar, temos que pedalar sempre. E este é um grupo com muito talento, mas tem que juntar, não chega, talento só não ganha jogos. Se talento só ganhasse jogos, o Brasil era campeão do mundo todas as vezes de 4 em 4 anos, porque talento tem de sobra, não chega só o talento. É preciso juntar o esforço, é preciso juntar chemistry, a química e a energia de criar um grupo e uma cultura vencedora. Este grupo não é o mesmo, isto é um grupo novo. O staff é o mesmo, a direção é a mesma, o treinador é o mesmo, mas o grupo é um grupo que está a aprender o que é representar e jogar no Palmeiras e o que é representar e jogar no futebol brasileiro. O que eu lhes digo a ele é, se vocês não prestarem atenção, nós vamos ser contaminados por essa doença, por esse vírus que anda aí espalhado por todo lado.
E o futebol hoje é muito mais mental do que técnico ou tático. Muito mais. Não é só futebol. Basta vocês verem os exemplos que nós vemos aí. É muito mais. Ainda agora saiu uma série espetacular, que ainda ontem estava a ver, ontem ou hoje de manhã, do City, do Guardiola. É muito mais. E a sensação que eu fico, mas digo-vos isto, profundamente triste. O futebol mundial, a forma que nós andamos a ver o futebol, é doentia. Essa Se eu não forma for o melhor aluno na essa forma com que ele já informou agora que ele está se dirigindo aos jogadores já é um jeito de ajudar a blindar, mas é muito intuitivo ainda. Que é o que está ao alcance dele, do Abel, do treinador. O treinador tem que fazer isso mesmo. Mas eu entendo que a direção do Palmeiras, a direção de futebol, tem que implementar ali algum tipo de programa, algo mais direcionado, algo mais concreto para trabalhar a cabeça dos profissionais, inclusive do técnico, para receber e lidar com as reações das redes sociais. Vou começar uma obra aqui agora, bem na hora da gravação. Parabéns para os vizinhos. Espero que não esteja influenciando muito no som. escola, se eu não for a melhor empresa, se eu não for o melhor advogado, se não der o retorno à minha empresa, eu se ficar em segundo, o meu esforço todo que eu fiz não é valorizado? O facto de eu estar a chegar, a competir sempre e por perder, isso faz de mim um perdedor? Não, perdedor é aquele que desiste. Esse é um perdedor. O campeão é aquele que jamais para de pedalar. E é isso que eu vou dizer aos meus jogadores. Eu não tive a oportunidade de falar com eles, vou reforçar outra vez. E fico triste por isto. Porque o futebol devia unir classes. O futebol não devia ser ameaças. O futebol devia unir as pessoas. O futebol devia ser um desporto sadio, onde as pessoas pudessem levar os pais, os netos, os filhos, porque o futebol cria emoções. O futebol cria momentos em família. Porque as pessoas... Mas é isso. É exatamente pelo fato das emoções estarem afloradas que o negócio fica cada vez menos racional e mais explosivo. E isso é muleta. As pessoas também usam isso como muleta. Ah, futebol é emoção. Ah, é assim mesmo. Mas existe o limite da civilidade, que não deveria ser rompido. Mas é. Então ele está fazendo o desabafo de como ele gostaria que fosse. Mas o mundo não é como a gente gostaria que fosse. E o Abel já tem idade suficiente para saber disso. Hoje, a maioria das pessoas são apaixonadas pelos clubes no Brasil. É o país de futebol, é o país de futebol. Não deixem que ele fique doente. Não deixem que o futebol fique doente. O futebol é para as famílias, para as pessoas irem se divertir, saírem tristes quando perderem. Não é para se ir à pancada, não é para andar à violência. E do modo geral, eu faço parte do futebol, como tu, como todos fazemos parte do futebol. Eu acho que se nós não cuidarmos disto, vai ficar cada vez pior. É uma opinião minha. É verdade. Aceito todas as críticas. Olhando hoje, com toda a experiência que eu tenho em cima de mim, como jogador e como treinador, o futebol está doente. É assim que eu penso e vou fazer aquilo que fiz, é dar o melhor de mim para conseguir meter um antídoto para que as pessoas, de uma vez por todas, treinadores, jogadores, dirigentes, jornalistas, escolham qual é o caminho que querem seguir. O Abel precisa parar com essa mania de ser o carpinteiro do universo. Vocês conhecem aquela música do Raul Seixas? O carpinteiro do universo é o cara que quer consertar tudo. Não vai ser, cara. Não vai consertar o mundo, cara. Foca no próprio trabalho. Foca no onde ele... Ele mesmo, o Abel vive falando. A gente tem que se concentrar onde a gente tem controle. Foca onde a gente pode controlar. Você não pode controlar as reações de bilhões de pessoas. Então é entender como são essas reações e se preparar para se prevenir até onde você é afetado por elas.
Tá viajando o Abel. Tá viajando. É um desabafo, eu entendo. É um desabafo. Ele tá putaço e tá desabafando, mas acho que ele devia fazer isso no consultório da psicóloga, né? Não na coletiva depois do jogo. Tá viajando. O caminho que querem seguir. Porque vivemos todos do mesmo produto. Isto, a bola. É disto que nós vivemos. Boa noite, Abel. Hoje você estava jogando novamente, né, com a dupla ali do Flaco e o Vitor Roque. Eu me lembro que em várias ocasiões você falava sobre como o Roque é um jogador que ele precisa estar jogando, estar nessa sequência para poder ganhar mais confiança. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento dele, com esse jogo já melhor do que essas últimas partidas, e que você falasse sobre o João Gabriel, você citou aí, mas se você explicasse quem é. Não posso, isso já estou aí mais. Só lhe disse a ele que o que falei com ele há 2 dias, já lhes tinha dado um prémio pelo Paulistão, porque, entre aspas, ele é o capitão do grupo que nós às vezes trazemos a treinar connosco, e nós ganhamos o Paulistão, paguei o meu bónus, que lhes disse, e chamei-os outra vez há 2 dias para nos ajudar, e estou-lhe a dizer a ele agora aqui publicamente que o bónus é dobrado, ponto. E a outra era, desculpa, olha, eu não posso também sair daqui sem deixar de falar do Cerro Porteño. Eu no final fui cumprimentar. Então, só para tentar finalizar esse assunto do João Gabriel, o João Gabriel, acho que ficou explicado aí de quem se trata. Imagino que seja um moleque da base, né? Então tem aí uma relação especial do Abel sempre com os grupos da base. Foi o que eu entendi. Se eu tiver errado aí, também me ajudem a entender melhor esse negócio aí. Ele tá falando do Cerro Porteño agora. E levantar um ou outro jogador, porque há muitas formas de ganhar, não há só uma. E uma das formas de ganhar é que é a base de tudo, foi o que eles fizeram aqui e em todos os jogos que jogaram contra nós. Se comparar o talento de uma equipa e de outra, não tem comparação. Palmeiras é muito melhor. Muito melhor. Mas se compararmos o espírito competitivo, a luta, o esforço, também se ganha assim. Também se ganha desta maneira. Por isso que ele amava o Rony. Eu posso gostar mais ou menos, mas também se ganha desta maneira. Portanto, dar aqui uma palavra. Aliás, já que ele falou do Vitor Roque, estava falando do Vitor Roque, o Vitor Roque ontem não jogou nada, mas ele foi vontade e dedicação e entrega o jogo todo. E ele lembrou muito o Rony por isso, ontem. E por isso que o Rony se manteve tanto tempo no Palmeiras. Faz parte do futebol, e uma das coisas que a torcida mais exige é isso, é entrega, o que não deixa de ser uma coisa incoerente por parte da torcida, que fala, não importa se é bom ou se é ruim, tem que dar o sangue, tem até música, né? Uma das músicas que a organizada canta no estádio, que todo mundo canta, fala sobre isso. Mas aí quando chega um jogador ruim, mas esforçado, não serve, não presta. O Vitor Roque, ele está numa fase técnica de Rony, mas a gente sabe que ele é craque. A gente sabe que ele é monstro, que ele é decisivo, que é só uma fase ruim. E aí quando ele demonstra toda a vontade, toda a dedicação que ele demonstrou ontem, ele se garante no time. Que a gente sabe que o futebol dele vai voltar a qualquer momento. Ele que precisa tirar esse futebol que está escondido lá dentro dele em algum lugar. Ele precisa resgatar isso. De apreço, de admiração, é nisto que eu me revejo. O esforço não se negocia, é a base de tudo. E jogámos várias vezes, jogámos 4 vezes, certo? E foi sempre duro. Eu disse aos meus jogadores, se nós não formos lá jogar e não formos tão bons ou melhores que eles naquilo a que eles são bons, nós não vamos passar esta eliminatória. Não vamos passar esta eliminatória. Falando desses 2 jogadores em questão, eu conheço-os, tu conheces, eu espero, em termos de talento e de qualidade técnica, muito mais dos nossos jogadores. Mas também gostava de ter tempo para treinar, gostava de ter tempo para recuperar, para que os meus jogadores jogassem full energy, mas nem sempre é possível. Portanto, quando não há full energy, não vai haver full decisões, não vai haver full cruzamento, não vai haver full passe, não vai haver full golos. Vai haver
entregar o coração e a alma para servir o Palmeiras. Foi isso que os nossos jogadores fizeram aqui hoje. Parabéns para eles. Agora é recuperar da forma que nós conseguirmos, porque domingo, não é? Corrija-me se eu estiver enganado. Domingo há mais. Está bem? Obrigado. No final, o Abel fala que tem que ter mais, tem que ter mais. Domingo tem Brasileirão. E tem Brasileirão mesmo, cara. Futebol brasileiro é assim, o calendário brasileiro é assim. E bola pra frente. Eu prefiro curtir um pouco essa classificação. Eu gostei muito da forma como ela foi conquistada. Acho que a gente merece. Estamos dentro das 24 horas ainda, né? A gente merece curtir esse resultado, essa virada. Embora o Palmeiras não tenha ficado atrás, foi uma virada, né? Quem for muito certinho, ele vai falar, não foi virada. Foi, cara. Foi porque o Palmeiras estava muito para baixo. E fomos melhores do que o Cerro, no que eles são bons, na raça. Porque na bola nós somos melhores, só não estão achando o nosso melhor futebol. Então, vamos em frente, pegar o Vasco, aproveitar esse embalo de novo, aproveitando aí a metáfora da bicicleta que ele usou algumas vezes aí, aproveitar esse embalo e dar essa pecada no Vasco, que não é tão difícil. O Vasco é um time que está com muitas dificuldades. Então temos que aproveitar. Não podemos perder ponto em casa, senão tudo que a gente fez agora essa semana cai. Se não ganhar do Vasco. E é assim. E o Abel precisa aprender a lidar com essas cobranças. Ele é o profissional. Ele que é muito bem pago para isso. Então faz parte da dificuldade do trabalho lidar com esse tipo de pressão imbecil. É imbecil, eu concordo, é uma pressão imbecil. Vem da imbecilidade das pessoas em geral. Mas a sociedade hoje é assim, cara. Então, vamos lidar com isso, cara. Cada um que lide do melhor jeito. Vamos encerrando a nossa cobertura de Palmeiras e Cerro Porteño e Palmeiras. E já viramos a chavinha, então. Mais pro final do dia, ainda vou curtir um pouquinho. Mais pro final do dia, então, a gente vira a chavinha e começa já a pensar em Vasco da Gama. Palmeiras e Vasco jogam domingo no Bank Park, a partir das 16 horas. E, claro, a equipe do Verdazo vai estar lá para cobrir. Toda com os equipamentos novos, tudo bonito. Já com o canal restabelecido, para poder levar o melhor de Palmeiras e Vasco para vocês. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência, pelo carinho de sempre. Um grande abraço, saudações ao Viverdes.